Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu me chamo Andrei e este é o podcast. Que esporte é esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E tu, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que ama esportes, abra agora a plataforma de áudio que está me ouvindo e compartilhe o link do podcast com algum amigo, pode ser inimigo também, qualquer ser humano aí, espalhe a palavra para todos, até com a pessoa que tu mais odeia, a que tu mais, e as que tu mais ama, obviamente, merecem ouvir um pouco sobre um esporte que tem suas raízes na Índia colonial e que tem aí alguma coisa a ver com penas de ganso. Então vamos lá, vamos de episódio. Que esporte é esse que envolve penas de ganso? Hoje vamos falar um pouquinho de badminton, que é um dos esportes mais praticados no mundo. E vamos lá, o badminton nada mais é que um esporte para ser jogado que é necessário duas pessoas ou duas equipes, né? Pode ser competido tanto individual quanto em dupla. E tem como objetivo tocar o volante, ou birdie, ou a peteca no chão do lado adversário usando raquetes de badminton, que são um pouco compridas e onde tem a parte da raquete que bate o volante que não fica próximo ao punho. Não sei se vocês me entenderam, mas a gente pega aquelas raquetes, por exemplo, de tênis de mesa, outras raquetes em que a gente segura no cabo ali no punho e a parte em que bate a bola, né, a gente sabe que ela fica mais próxima, ele é mais fácil de conduzir. Várias vezes eu tentando jogar, eu achei muito difícil, porque quando fui bater, realmente complicadíssimo conseguir cronometrar assim, já que a parte em que bate, a telinha, né, fica mais distante ali do punho, é realmente bem complicado de jogar no início. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais de onde surgiu o badminton. Como é que aconteceu isso tudo? Então, o surgimento deles vem da Índia. O esporte tem suas raízes num jogo chamado Puna, praticado na Índia colonial. E ele se desenvolveu muito porque os oficiais britânicos da Índia, né, dessa Índia colonial, levaram o esporte, levaram o Puna para a Inglaterra no século XIX. E a história do badminton tem muito a ver com esse momento aí, né? Já que várias civilizações, vários lugares, eles já tinham essa brincadeira da peteca, algo mais parecido com isso. E aí, vamos lá, tem alguns lugares como a Grécia Antiga, como aqui no próprio Brasil, a peteca indígena, versão indígena brasileira aí que nós tínhamos também já, também ganhou popularidade com a rainha da Suécia, no século XVII ainda, ou seja, antes. E nesses casos da Europa, principalmente Grécia Antiga e Suécia, a Puna, ou badminton, era muito mais um jogo do que propriamente um esporte, vamos assim dizer. A gente que vai à praia, que gosta de estar na praia, tem uma brincadeira que o pessoal geralmente gosta de jogar, que é o frescobol. Que ele não tem pontos, não tem ali um objetivo de ganhar de alguém, é manter a bola no ar. Então, bem parecido com isso, na época da Grécia Antiga e da Suécia no século XVII, o badminton, o Puna, era praticada desta forma, né? Assim, óbvio, rebatendo com raquetes ou com tacos para que a peteca, o volante, se mantivesse no ar. Já na China, tem uma evidência bem peculiar, que é de que usavam a mesma peteca, mas a brincadeira é de manter a peteca no ar usando os pés. Ou seja, fazendo embaixadinha, fazendo ali aquela altinha, o que o pessoal conhece, né? Fazendo aquela rodinha e ficar levantando com os pés. E no Japão havia um esporte semelhante, onde os jogadores rebatem uma peteca feita de penas e caroço de cereja usando raquetes de madeira. A cereja já é uma fruta, as cerejeiras são muito tradicionais no Japão. Poderia ser diferente? Poderia, mas é muito legal que tenha essa coincidência. E apesar de todas essas práticas de jogos com raquetes e petecas, foi na Índia mesmo, né, lá onde surgiu
onde o maior desenvolvimento e influência ocorreu, de fato. Então, em meados do século XIX, na cidade de Pune, os indianos introduziram a rede ao jogo de Pune, né? Então, lá aquele surgimento, né, voltando um pouco agora para isso, realmente foi lá que surgiu não só o jogo, mas aquela questão de botar uma rede no meio. E aí ficou mais tarde conhecido como badminton, alterando significativamente a dinâmica do jogo, né? Porque antes, se tu tinha que só deixar no ar, agora, quando tu tem que passar para o outro lado da rede e apresenta um desafio, aí tu deixa o negócio mais competitivo, né? E essa nova versão, que incluía a divisão da quadra por uma rede, conquistou os soldados ingleses, que estavam no país na época, e então levaram a prática de volta para a Inglaterra. Em 1875, combinando o que aprenderam na Índia com os manuais publicados na década de 1860 sobre o Badminton Battledore, foi fundado o primeiro clube de badminton no mundo, o Badminton Club, na cidade de Folkestone, no sudeste da Inglaterra. Então, já desde o século XIX, a gente tinha aí o clube de badminton primeiro, né? Foi feito na Inglaterra. E aí, então, teve um lugar muito específico em que o jogo ganhou um formato mais moderno, que foi o Badminton House. O Badminton House foi de extrema importância para o início da chamada era moderna do badminton. Lá, por exemplo, que ganhou o corpo e a dualidade entre as disputas, ganhou corpo a dualidade entre as disputas de partidas entre simples e em duplas, né? Assim como um conjunto de regras que valeriam até o final da década de 1880. E após a federação do Badminton Club de Folkestone, vários outros clubes foram estabelecidos, incluindo um na cidade de Bath, que revisou e republicou as regras do jogo em duas versões, uma em 1887 e outra em 1890. Em 1893, a The Badminton Association of England foi criada, o que levou a uma série de datas importantes na história do esporte. Em 1899 e 1900, foram realizadas as primeiras competições oficiais para duplas masculinas, femininas e mistas. Em 1900 também ocorreram as primeiras partidas de simples. Já em 1904 aconteceu a primeira partida internacional entre uma dupla inglesa e uma dupla irlandesa. Só um ponto aqui que eu acho muito interessante, muito bacana, é que a gente vivia num mundo em que as mulheres, nessa época, não tinham tanto acesso ao esporte. E é muito legal que, desde o início, a gente já vê aí mulheres jogando junto e duplas mistas acontecendo. Ou seja, homem e mulher jogando lado a lado. Isso eu acho algo de se tirar o chapéu já para esse esporte nessa época. E, bom, 30 anos depois de 1904, ou seja, 1934, teve um marco que foi definitivo, muito importante, a criação da International Badminton Federation, hoje chamada Badminton World Association, e originalmente tinha 9 países. A federação foi solidificando a prática internacional do esporte, né? Ou seja, realmente hoje tem mais de 100 e tantos países aí que praticam esporte que estão federados, então deu muito certo, né? E eu falei um pouco das regras no geral, mas é importante ressaltar também que eu vou falar de regras do badminton paralímpico. Quais são algumas regras que são diferentes, alguns pontos, né? E aí eu vou falar também as regras que são em comum, mas vamos lá, né? Essas regras que eu comentei antes, sobre ter a quadra o mesmo tamanho e tudo mais, elas são as mesmas para o paralímpico, mas as regras do badminton paralímpico elas são muito parecidas, de fato, e são adaptadas para atender às necessidades dos atletas com deficiência, de acordo com as deficiências que eles têm. Então, a modalidade envolve tanto atletas em cadeiras de rodas quanto andantes, que utilizam raquetes para golpear a peteca do mesmo jeito,
mas competindo em diversas categorias, como individuais, duplas masculinas, femininas e além das duplas mistas também. Em algumas categorias, como nas disputas individuais em cadeiras de rodas, as quadras são adaptadas, utilizando apenas metade da quadra regular para adequar o espaço às necessidades dos competidores. Então, quem viu agora nas Paralimpíadas percebeu que quem é cadeirante jogando badminton ficava só de um lado da quadra. Por motivos meio óbvios, é difícil a locomoção, mas é muito legal assistir também. E vamos lá. Quais são algumas regras que são iguais à do badminton convencional? Principalmente a gente tratando de pontuação, as regras funcionam da mesma maneira. As partidas são realizadas em formato de 3 sets. E o primeiro competidor que alcançar 21 pontos em 2 sets é declarado vencedor. Porém, se a pontuação de ambos os jogadores chegar a 19 pontos, é necessário conquistar uma vantagem de 2 pontos para garantir a vitória no set. E aí entra um ponto muito interessante. É parecido com vôlei, parecido com tênis de mesa, tem que ter aquela diferença de 2 pontos. E aí um outro ponto curioso que é muito bacana, que eu não sabia, que eu achei demais, é que tu pensa, poxa, então se eles ficarem próximos um do outro e ninguém abrir 2 pontos, vai até alguém cansar, vai até alguém cansar ou ganhar, realmente abrir, vai infinitamente, né? Não. No badminton, tem que chegar até no máximo 30 pontos. Mesmo que, se os dois chegarem a 29, quem fizer 30 ganha o set ou o jogo, né? E, além disso, é fundamental destacar que os atletas do badminton paralímpico são organizados em 6 classes diferentes, com 4 classes destinadas aos competidores em pé e 2 para aqueles que utilizam cadeiras de rodas. As competições de badminton paralímpico são organizadas de acordo com as deficiências dos atletas. E as classes funcionais incluem WH1 e WH2 para cadeirantes, SL3 e SL4 para atletas andantes com deficiência nos membros inferiores, SU5 para atletas com deficiência nos membros superiores, SH6 para atletas com baixa estatura e SI para atletas com deficiência intelectual. Mas vale pontuar que essa última classe da SI não faz parte do programa dos Jogos Paralímpicos. E as disputas do badminton paralímpico contam com atletas demonstrando técnicas apuradas e estratégias inteligentes dentro da maneira de jogar da modalidade. Outras curiosidades aí uma curiosidade muito grande do esporte aí do badminton é que o volante do badminton, a peteca, né, como se chamam aí, o birdie, ele é feito de penas de ganso ou plástico e tem uma base de cortiça. O volante é também conhecido como pena ou peteca, né? E a composição da base de cortiça semisférica é uma capa de couro com 16 penas de ganso, né, em cima ali, ou nylon. E o volante, aquela coisa pequenininha que tu bate muito forte, parece que ela só cai do nada, assim, meio que flutuando, ela pode chegar à incrível velocidade de 550 km por hora. Nunca chegou a essa velocidade, mas já teve atletas que conseguiram fazer chegar a mais de 300 km por hora. Então, sai da frente se tem alguém jogando badminton perto de vocês com muita força. Mas, e uma coisa que sempre me perguntei é por que o badminton é tão popular na Ásia? Muitos fatores são preponderantes para o sucesso do badminton na Ásia, como a disciplina e o forte investimento no esporte. China, Indonésia e Malásia têm programas de incentivos a esse esporte, inclusive. É um ponto muito interessante para se ressaltar que tem ligação com essa popularidade do esporte na Ásia, é que na primeira edição dos Jogos que teve a presença do badminton, a sua audiência passou de 1 bilhão de pessoas. Então, isso é um negócio fascinante. Pelo que eu lembro, um tempo atrás, o badminton
era tipo o segundo esporte mais praticado no mundo, perdendo apenas para o futebol. Mas era o segundo mais praticado no mundo em questão em número de pessoas. E faz muito sentido. Aquela região da Ásia que é China, Índia, tem muita gente, né? Só a Índia e China, eu acho que tem 2,5 bilhões de pessoas. Então, é realmente um esporte muito popular. Mas quem são os maiores atletas da história, né? Lin Dan, da China, é considerado um dos maiores atletas, tendo sido 2 vezes campeão olímpico e pentacampeão mundial, né? Taufik Hidayat, que é da Indonésia, já foi campeão olímpico em 2004 e ícone do esporte até hoje. E Carolina Marín, uma não asiática, da Espanha, é o destaque feminino, campeã olímpica em 2016 no Rio de Janeiro. Mas como é que o esporte chegou no Brasil, no final das contas? Porque temos bons atletas aqui no Brasil, né? Yuri Coelho é um baita atleta, por exemplo, e temos vários no top 100 do ranking mundial. Daqui a pouco eu te conto. Fica aí que eu vou deixar um outro recadinho e já eu volto. Fazer conteúdo de esportes, fazer podcast, se tornou um sonho para mim depois de um bom tempo. E vocês podem fazer parte desse sonho ao apoiar o podcast lá na Aurelo. Lá na Aurelo, um apoio a partir de R$5. Vocês podem apoiar o projeto para que ele se mantenha. Nos próximos meses aí vamos ter novidades para recompensar vocês por esse apoio. Mas enquanto isso, considerem lá apoiar. Lá vocês podem já ouvir os episódios também. E caso não apoiem, mas ouçam por lá para poderem já ajudar com alguns centavos aqui em cada episódio que vocês ouvem. Cai uns centavos aqui para o André, aqui uns centavos para o podcast. Além disso, esse episódio também é oferecido e apoiado pela Comuniverse, escola de idiomas que usa inteligência artificial para personalizar o ensino, fazendo com que as pessoas aprendam até 2 vezes mais rápido que o método convencional. E vocês, meus ouvintes, têm 25% de desconto. É só usar o cupom ESPORTES25 e acessar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição e vocês já ganham esse desconto durante todo o curso. Então, vamos voltar para o episódio. Bom, estou de volta aqui. Como é que foi que o badminton chegou no Brasil, então? Lembrando, uma coisa bem importante, o badminton chegou relativamente tarde no Brasil, mas tem crescido rapidamente. O badminton ainda não é um esporte muito popular, mas a história do badminton no Brasil começou de forma mais significativa mais 100 anos após o surgimento do esporte, tendo sido trazido por ingleses, na verdade lá em 1938, e com registros de prática amadora apenas no final da década de 40. No Brasil, a primeira partida, eu falei que, teve maior relevância quase 100 anos depois, então a primeira partida oficial de badminton realizada no Brasil foi em São Paulo, em 1984. Naquele ano, a Associação Paulista de Badminton, a APB, organizou a Taça São Paulo de Badminton e deu início ao calendário nacional do esporte. Em 1993, apenas, foi criada a Confederação Brasileira de Badminton, responsável até hoje por organizar eventos desse esporte no Brasil. E, sem dúvida, esse momento foi crucial para o aumento da prática do badminton no território nacional. E quem são os brasileiros que são em destaque aí nesse esporte tão diferente para nós, tão incomum para nós, né? Temos 2 atletas olímpicos que estavam agora nas Olimpíadas de Paris e que são destaques enormes, mundiais. Então, inclusive, temos Igor Coelho, foi o primeiro brasileiro a competir no badminton olímpico, destaque nos Jogos do Rio, em 2016. Já tem aí uma longa
trajetória e vários ciclos olímpicos, e ele é o número 65 do ranking mundial. E também temos a Juliana Viana, que é número 54 do ranking mundial e que conseguiu um resultado histórico para o badminton feminino do Brasil nessa última Olimpíada. Ela venceu por 2-0 a Lo Sin Yan Happy de Hong Kong. E a brasileira garantiu o primeiro triunfo aí, né, da modalidade, né, feminina no Brasil. Realmente um feito incrível, né, em Jogos Olímpicos conseguir esse feito. Já no Paralímpico nós temos o Vitor Tavares, que conquistou um feito inédito, que foi a primeira medalha da história do badminton do Brasil, tanto em Jogos Olímpicos quanto Paralímpicos, ao vencer a disputa pelo bronze em Paris, ano passado vencendo um atleta de Hong Kong. Realmente foi um jogo emocionante. O Vitor Tavares ele trouxe uma medalha que, para os parâmetros paralímpicos, a gente pensa, cara, Paralímpico Brasil é muito bom em ganhar medalha, né? Então já deve ter medalha do badminton. Não tinha ainda. Então agora ele abriu a porta e imagino que vai ter cada vez mais. Além de medalha nas Paralimpíadas, Vitor Tavares coleciona medalhas mundiais, sul-americanas e assim por diante. E falando ainda sobre retrospecto de Brasil no badminton, o badminton, na verdade, fez sua estreia nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata em 1995. E na edição de 1999, em Winnipeg, a equipe brasileira ficou com o quarto lugar. Já em 2007, no Pan do Rio, o país conquistou sua primeira medalha, um bronze, com Guilherme Pardo e Guilherme Kumasaka, nas duplas masculinas. Em 2011, na edição de 2011, em Guadalajara, no México, marcou um momento histórico, com Daniel Paiola se tornando o primeiro medalhista em simples, também garantindo o bronze. E a contagem de medalhas daí em diante só aumentou significativamente a partir de então, embora o Brasil ainda esteja se desenvolvendo em nível olímpico, né? E no PAN de Toronto, em 2015, o Brasil conquistou 2 medalhas de prata e uma de bronze. Já em Lima, em 2019, foram 5 medalhas, incluindo uma de ouro com o Igor Coelho. A primeira, que a gente espera de muitas aí, para se conquistar na modalidade. E a inclusão nos Jogos Olímpicos, a inclusão do badminton nos Jogos Olímpicos veio apenas em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona. E na estreia paralímpica aconteceu recentemente, apenas em 2021, no caso, né, por causa da pandemia, nos Jogos de Tóquio, que aconteceu a inserção do badminton paralímpico. E para mim, fiquei surpreso, muito tarde, na minha visão, isso ter acontecido. Mas que bom aconteceu, e tem muitas modalidades muito interessantes para a gente acompanhar no Paralímpico também do badminton. E mais algumas doses aí de curiosidade para vocês. Eu sei que vocês gostam. Eu falei sobre o badminton ser tão popular, né, no Oriente, lá na Ásia, e é uma coisa interessante que é ensinado em escolas desde cedo para as crianças na China. Por isso que um outro motivo para ser tão popular. E mais uma curiosidade sobre os volantes de competições oficiais. Eles são feitos, como eu falei antes, com as penas de ganso, e cada volante usa apenas as penas da asa esquerda do ganso. Muito fascinante, né? uma curiosidade muito interessante mesmo. Mas eu quero saber se vocês já tinham praticado badminton, gostam de assistir. Eu adoro assistir badminton, é realmente um esporte que eu acho muito bacana. Se tiver oportunidade, sempre que possível, sempre o convite que eu faço para vocês para conhecer algum esporte, vão até algum lugar, façam uma aula experimental, conheçam, aprendam sobre e façam coisas novas,
realmente com relação a esportes, é uma coisa que vale muito a pena. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Este foi o podcast Que Esporte é Esse? Falamos sobre badminton, sobre esse esporte tão diferente, tão popular e tão bacana. Falamos sobre sua popularidade na Ásia, os maiores atletas, a evolução do esporte no Brasil e sua origem. Então, siga o podcast Que Esporte é Esse nas redes sociais para saber de cada vez mais esportes, para saber das entrevistas que vão acontecer na sequência, no próximo mês, que esse ano vai acontecer muita coisa legal. Compartilhe com seus amigos o episódio. Como eu falei mais cedo, compartilhe com seus inimigos também, qualquer pessoa. Deixa seu comentário aqui. Deixa também a avaliação aqui no Spotify. Curte no YouTube. Segue se inscreve no nosso canal, que isso ajuda o podcast a crescer cada vez mais, dá visibilidade para nós, que aí o Spotify, o YouTube e tudo mais entende que o pessoal está gostando. Obrigado pela companhia, até o próximo episódio e valeu!